Jesus. Irmãos, nós iremos falar hoje sobre o seguinte tema: Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Amém? E o texto que nós vamos ler se encontra em Mateus, capítulo 15, de 29 a 39. Mateus 15, de 29 a 39. E do decorrer da mensagem que a gente vai ler assim aos poucos e vai falando, para não ler e depois reler novamente. Amém? Eu gostaria de recitar, ou se alguém puder ler, Mateus 6, 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a ênfase é buscar primeiramente o reino de Deus, as coisas do Senhor, né? Gostaria de começar com esse texto aí. Buscar primeiramente o reino de Deus. O reino é o Senhor, tudo que envolve o Senhor, a sua intimidade com Deus, a leitura da palavra. Você ter um momento a sós com o Senhor é muito importante, de louvor, como a Elma falou, adoração, de leitura da palavra, de meditação da palavra. Reservar, como nós reservamos hoje, um dia para encontro com o Senhor nosso Deus, né? Poderíamos estar fazendo várias outras coisas, mas nós abrimos mão para estarmos juntos aqui louvando o Senhor, buscando o Senhor. Eu gostaria de dar um entendimento para você. Nós não vemos assim. É lógico que o local aqui nós consagramos ao Senhor para a nossa reunião, mas nós poderemos estar num outro local, numa chácara, e nos reunirmos ali. Quando nós marcamos um local para nos reunirmos e ali iniciamos a nossa reunião, aquele momento é um momento santo e sagrado. É um momento, é um local, nós como igreja, que será o que? Santificado. É um momento santificado ao Senhor, aonde é importante nós termos reverência. É importante entender que é um culto ao nosso Deus, e não unicamente o lugar. É lógico que um lugar apropriado é sempre bom, um lugar ali, até mesmo antes a gente ora, consagrando aquele espaço ao Senhor. Mas entenda em nome de Jesus, quando nós nos reunimos como igreja para adorar, para louvar o nosso Deus, a presença do Senhor se torna manifesta. A presença, a glória de Deus, o Senhor coloca os seus olhos para aquele momento, para aquela reunião. Por isso que quando nós estamos juntos, sempre algo acontece. É diferente de você estar orando só na sua casa. Pode ver que a manifestação poderosa do poder de Deus é sempre quando estamos juntos. Podemos lembrar até quando nós estávamos lá em Santo Antônio do Pinhal, era ministrado ali a palavra, um momento de louvor e tal. Eu senti a presença de Deus muito poderosa no hotel, num salão do hotel, na pousada. Você entende? Outros locais mesmo que nós fomos lá para Penedo e assim vai, Campo de Jordão. Quando a igreja está reunida, invoca ali o nome do Senhor, e nós estivermos aí com uma seriedade, ligado no Senhor, fazendo o que Ele quer, confessando os pecados, se colocando inteiramente à disposição do Senhor, o Senhor recebe a nossa reunião, o Senhor se manifesta, Ele transforma e Ele se faz presente de uma forma poderosa. Amém? Então é importante você ter esse entendimento. Esse buscar primeiramente o reino de Deus envolve nisso. Muitas das vezes a pessoa não dá tanta importância à reunião. Mais uma reunião, domingo que vem tem outra. Não é isso aí? Não deu. Irmãos, quando não dá mesmo, o Senhor entende. A gente
Ninguém fica controlando ninguém. É você e Deus. É gostoso, né? Isso, é você e Deus. Mas é importante você colocar o Senhor como prioridade. Se você vê até mesmo a questão do emprego nosso, só falta quando não tiver jeito mesmo. Não é isso aí? Verdade. Quantas vezes eu estava mal, já fui para o serviço até com febre. Agora, se fosse nessa época né, já não poderia ir. Mas já fui até, mas ia. Teve caso que estava lá, meu chefe virou para mim, olha, me chamou pelo meu nome, né, do serviço, vai para casa. Falei, não, dá para ficar aí. É uma ordem, vai para casa. Eu estava querendo ficar ali. Sentia tão mal em ser dispensado, de não ir para o serviço. Me sentia muito mal. Nós temos que nos sentir assim. Domingo, 10 horas, nós temos um compromisso, nós temos um encontro com o Senhor em igreja. Não pensa que é mais uma reunião. Não pensa que a pessoa ali e tal é importante. E eu digo, você que está assistindo, agora, nesse momento, não digo nem depois, agora que está 10h20, assistindo na sua casa, você está com encontro com o Senhor. Você se levantou, se preparou, né? A Renata lá na Eslováquia, com certeza está assistindo, já é de noitinha lá, né? Não é à tarde, é à tarde, 5 horas. Está tendo um encontro com o Senhor. E aí nós demonstramos para o Senhor que buscamos Ele de forma prioritária. Reservamos, nos organizamos para isso. O Senhor vê, Ele aceita e recebe isso como adoração, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos voltar e resgatar da igreja, não digo igreja só a nossa igreja, da igreja do Senhor, a reverência, o temor do Senhor, a presença de Deus na nossa vida, na reunião. Se nós pudéssemos voltar ao tempo, você pode estudar sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre os santos dos santos. É lógico, com Jesus o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Pai, sim, mas eu abro meu coração para você. Muitas das vezes nós banalizamos isso, nós não valorizamos a pessoa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo. Temos tanto e não valorizamos. Nós precisamos resgatar e reverenciar o nome de Deus. E se você for ver lá na oração do Pai Nosso, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E é tremendo mesmo, irmão. É maravilhoso. Ele falou: olha, vocês devem orar assim: Pai Nosso que estás nos céus. Só aí já dá muitos sermões, né? Mas vou aonde que eu quero. Santificado seja o teu nome. Somente isso. Só o nome do Senhor é santificado. Só para a gente declarar o nome de Deus, Ele é santo. Como que Ele é santificado na nossa vida, na nossa reunião, no que eu faço? Seja santificado. Eu santifico o nome do Senhor. E é isso que Ele quer. Se você vê, logo de cara Jesus falou isso. Aí depois, venha a nós o teu reino. Para que venha o reino, nós precisamos santificar o nome do Senhor. Na reunião, em tudo. Aquele tempo em que você se voltar, se programar para o Senhor, para a atividade do Senhor, vá intensamente. Tenta buscar algo para a sua vida para mudar. Você vai ver que você vai crescer cada vez mais, vai agradar ao Senhor, será transformado, vai transformar outros.
o Senhor vai receber o seu louvor, a reunião. Amém? Buscar primeiramente o reino de Deus. Eu ressalto na sua vida, no seu dia a dia, coloca o Senhor como prioridade. Até mesmo você vai estudar, antes de estudar, lê a palavra. Busca o Senhor, não precisa ler 1 hora, 2 horas. Leia um tempo, um período. Dá prioridade para isso. Ele vai te dar sabedoria para você guardar aquilo que você está estudando. Em nome de Jesus, né? Então é isso. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. E se você for ver, ao nos dar Jesus Cristo como nosso Salvador, que foi para morrer por nós, Ele supriu todas as nossas necessidades. Poderia falar que Jesus supre as nossas necessidades. Sim, Ele supriu, mas Deus que enviou Jesus. Ele foi obediente ao nosso Pai e com isso Ele supriu as nossas necessidades, nos libertou, nos transformou, olha, nos cura, nos dá a vida eterna. Tudo é Jesus, né? Tudo é Jesus. Então, num primeiro momento, Ele mandou Jesus, supriu tudo. Num segundo momento, Ele mandou o Espírito Santo, mandou o Espírito, a presença dEle para habitar no coração, no meio dos homens. É o tabernáculo, né, que estava lá no meio das tribos, no meio do povo de Israel. Agora foi no meio dos homens, no coração de cada um, daquele que crê. Ele supriu as nossas necessidades de direção. Mesmo aquele que era do Senhor, muitas das vezes não sabia a direção que tomar, o rumo que tomar das coisas, o entendimento da palavra. Só o Espírito Santo que faz isso. E quando a gente busca o Senhor, nós podemos ver a diferença daquele que tem o Espírito de Deus, que recebeu, e o outro que não. Amém? Deus supre as nossas necessidades, em nome de Jesus. Ainda mais quando nós o colocamos em prioridade na nossa vida. Amém? Irmãos, e voltando ali para o texto que eu falei, Mateus 15, 29 a 39, fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. Segunda multiplicação. Vou dar uma pincelada na primeira, falar, se você virar uma página, está lá em Mateus 14, de 14, 13 a 21. Não vou ler, só vou citar. A primeira multiplicação está em Mateus, né? Marcos, Lucas e João. Está em todos os evangelhos. Todos têm uma narrativa dessa primeira multiplicação. Amém? Diz alguns comentários que mais ou menos algumas semanas depois, que ocorreu a segunda multiplicação. A segunda multiplicação de pães e peixes está somente no livro de Mateus, onde nós estamos lendo, 15, né? 29 a 39, e no livro de Marcos, 8, de 1 a 10. Só nesses dois. Já a primeira está em 4. Muitos falam que só houve uma multiplicação de pães e peixes, e ali só estava dando referência. Não. Houveram duas. Porque na primeira, você vê bem claro que alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Na segunda, foram alimentados 4.000 homens, sem contar também mulheres e crianças. Na primeira, teve lá 5 pães e 2 peixinhos que apresentaram. Na segunda, 7 pães e alguns peixes. Não define aí. Tá bom? Então houve realmente
duas multiplicações aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Leamos então, vou ler até o 31. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Amém? Só por aí. Irmãos, então nós podemos ver o que aconteceu. Jesus estava numa área desértica, relativamente deserto, mais próximo da cidade, e foram até lá. Colocaram na frente de Jesus todas as pessoas com enfermidade. Foi uma pressão psicológica, Jesus obviamente estava ensinando, estava falando, e já foram colocando ali na frente, porque conhecia a história, narrativa de Jesus, que onde que ele passava tinha milagre, curava. E eu fico imaginando Jesus Cristo querendo falar e tal, aquele montão de paralítico, cego, coxo. Não deveria ser fácil, mas é uma pressão, é uma certa pressão. Então houve ali uma cura física e também uma cura espiritual. Eu gostaria de enfatizar isso, que Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele sempre nos cura de forma completa. Não só a cura física, mas a cura física, emocional, espiritual, como um todo. Amém? Se você puder ver as pessoas que foram curadas assim, e que abriram, tiveram fé, tiveram uma cura completa. Cura física e a cura espiritual. Os enfermos foram levados, como eu falei, colocados à frente, e Jesus curou a todos. É impressionante isso. Todos foram curados. Mas se você for ver, eles tiveram bastante fé, que saíram de onde que estava até naquela região desértica aí, eles demonstraram fé. Importante. Amém? Muito importante isso aí. Eles foram colocados aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E ele os sarou. Problemas, dificuldades, necessidades, coloque nos pés de Jesus. Apresente para Jesus. É uma lição que nós podemos colocar. Pare de ficar falando de um lado para o outro, resmungando, reclamando. Coloque nos pés de Jesus. Apresente para Jesus que Ele pode te dar uma solução. Ore com fé. O Senhor Ele pode curar. Ele sarou a todos, todos que os buscaram, e ali foram abençoados pelo Senhor. Amém? Cura física e cura espiritual. 31, no versículo 31 vai narrando o tipo de pessoas que foram curadas, A multidão se maravilhou de ver as curas. E também eles glorificavam a Deus. Eles ficaram espantados. Todo mundo. E glorificaram a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. E é o que nós temos que fazer. Crer, levar outros aos pés de Jesus para serem curados. Levar aqueles que têm as necessidades físicas, espirituais, emocionais aos pés de Jesus para serem curados. Jesus Cristo cura a todos, para a glória de Deus. Amém? Não é a oração de A, de B, o Senhor cura.
Jesus Cristo cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as dores, e Ele cura hoje também. Quando somos curados, testemunhamos e glorificamos a Deus. Essa glorificação ao Senhor é o resultado da sua vida, da cura física e também da cura espiritual. Como assim? Você que aceitou a Jesus como Salvador e anda conforme a palavra de Deus, anda de uma forma curada, você glorifica o Senhor. As pessoas olham para você e falam: olha, fulano de tal é uma pessoa diferente, você viu? Como ele não fala mais isso, aquilo outro. Olha, antes ele fazia assim e tal, seus negócios eram todo uma mentira. Não, agora anda na verdade, faz tudo certinho, teme a Deus. Então a nossa vida, o nosso caminhar vai glorificar ao Senhor ou não. Ou não. Várias e várias vezes, irmãos, eu tive a oportunidade de ver pessoas criticando o Evangelho pela vida de um outro. E falava: fulano de tal, aquele é crente, né? E aquilo ali é isso, é isso, é isso. Faz isso. E a pessoa acha também que a igreja tem que ter todo mundo perfeito, né? A igreja não tem perfeito. A pessoa está vindo, de repente acabou de aceitar Jesus, está vencendo ainda o pecado, está caminhando. Mas eu entendo também que há pessoas que têm muito tempo, né, e nunca se aplumam de uma vida correta perante o Senhor. E aí é alvo de críticas de fora. O inimigo aproveita isso para querer envergonhar o nome do Senhor. Nós temos que ficar atentos para não sermos vergonha. Eu já ouvi várias vezes, tentei defender muitos irmãozinhos mais fraquinhos, né, no serviço e tal, mas não tinha jeito. Era complicado mesmo, né? Mas fazer o que, né, irmãos? Mas isso acontece. Cuidado para a gente não ser vergonha para o nome do Senhor. Então vamos ver aqui, olha, ele curou e viu que o mudo a falar. A multidão viu mudo a falar. Que é isso? Mudo a falar. Falar, irmãos, basicamente com fé. Falar aquilo que importa para o Senhor. Falar coisas substanciais, olhando pelo lado espiritual. Há pessoas, irmãos, que falam tanta besteira que para Deus é zero. Para o reino é zero, só se for para o reino das trevas. O reino das trevas aí já beleza, está somando ponto, Ora, para o reino de Deus é negativo, nada. É como se estivesse mudo, ou melhor que estivesse mudo, não falasse nada. Pessoas que só falam besteira, não têm fé, não falam com fé, fala só aquilo que não é para acontecer. A pessoa fala, ela se condena, mas ao encontrar com Jesus, começa a falar coisas que valem a pena, coisas que agradam ao Senhor, coisas que tocam o céu, palavras positivas, palavras de estímulo. Não falam do outro, usam a boca, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que não fala? Porque não tem conhecimento, não tem intimidade, não busca o Senhor. Na verdade, irmão, minha irmã, aquele que teve um encontro com o Senhor não consegue ficar de boca fechada. Não consegue. Não consegue. Se você realmente teve um encontro com o Senhor, você vai querer propagar esse evangelho e falar com as pessoas em nome do Senhor Jesus. Aleijados, a multidão viu os aleijados sãos, curados. Aleijado, o que é isso? É uma parte do corpo deformada, né? Com defeito.
talvez uma perna, um braço, sei lá. E muitas das vezes, se você vê, o corpo está perfeito, mas tem uma parte não, de repente uma mão. Não é isso que acontece? O que é isso? Jogando espiritualmente. Muitas das vezes você pode estar com quase tudo perfeito, mas falta uma parte, falta um membro, falta uma parte do seu corpo espiritual para se acertar. E aí você não é são. Áreas da vida, áreas que a pessoa precisa vencer, precisa ser curada. O restante está tudo bem. Intensifique o remédio do Senhor Jesus nessa área. Apresente-se ao Senhor, aos pés do Senhor, para que você seja totalmente curado, em nome do Senhor Jesus. E aí são os mais diversos, irmãos, mais diversos problemas e situações que você pode ver e buscar do Senhor. Os coxos, eles andavam, ou andaram, os coxos, irmãos, se você for ver, é quem tem um membro maior do que o outro, geralmente uma perna maior do que a outra. A pessoa precisa de muleta, não consegue andar de uma forma reta, precisa de alguém, mas o coxo andou, o Senhor acertou, não precisou mais de muleta. Espiritualmente falando, você começa a andar de uma forma reta perante o Senhor, em nome de Jesus, né? Andar na direção de Deus. E eu ressalto, tanto os aleijados como os coxos precisavam de muletas, precisavam de outras pessoas para conduzir. E eu digo para você, ande você, tente andar você na direção do Espírito Santo, sem amuletas, sem precisar que alguém te anime, sem precisar que alguém te estimule alguém, sabe? Isso agrada muito a Deus, mostra que você já está adulto espiritualmente, mostra que você não é aleijado, que você já foi curado, em nome de Jesus, amém? Seja curado em todos os sentidos. Os cegos, eles passaram a ver, e essa cegueira espiritual, a física todos sabem, né? Projetando a física para o espiritual, eles viram perfeitamente. Pessoas que não conheciam o Senhor passaram a ver as coisas espirituais, a entender tudo. Glória a Deus por isso. Amém? Mas, como é falado, muitas das vezes a visão está turva, de próximo ou de longe. Não deixe se agravar. Busque o Senhor para que você sempre possa ver como o Senhor deseja, de uma forma espiritual, profunda, sincera, perante o Senhor. Sabe, irmãos, quando um homem e uma mulher não consegue ver espiritualmente, ele coloca a sua vida em risco, espiritual e física. Coloca a esposa dele em risco, seus filhos, a família, o seu negócio em risco, tudo em risco, por não conseguir ver. Por não ver que o inimigo muitas das vezes está usando uma coisa ou outra. Talvez seja um defeito maior num filho de Deus, que infelizmente tem as visões bem embaçadas. Nós precisamos analisar e ver com os olhos de Deus
e pedir ao Senhor: Senhor, nos mostre o caminho, nos mostre os laços do inimigo, para que eu não venha a cair, as armadilhas. Que você olha assim e vê: tudo bem, dá para eu andar por aqui. Cuidado, por isso que é uma armadilha. Vai dar tudo certo. Você orou? Você buscou? Questione tudo, coloque na palavra, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao seu líder de GC, pergunte para a gente se algo é de Deus ou se não é. Pode ter certeza que eu vou te falar. Pode ter certeza. Ah, mas se não gostar, eu saio da igreja e tal. Pode ir. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado de falar a palavra de Deus para você, a verdade, porque eu te amo. Te amo. Mas é importante você ter total certeza se é de Deus e se não é. Na dúvida, questiona o Senhor. Senhor, me mostra. Quantas das vezes eu e a Elma, em tal situação, vamos orar, vamos buscar, o Senhor fala. Temos que ter a visão de Deus e ver como Deus, para que nós não venhamos a ter prejuízo material, emocional, espiritual. Amém? Glória a Deus por isso, né? Mas o Senhor, Ele cura a nossa visão. E nós não precisamos mais andarmos de muletas, né? E Jesus, Ele nos cura para quê? Para que tenhamos acesso ao Pai, para ministrarmos ao Pai. Se você for ver em Levíticos 21, capítulo 21, os sacerdotes, eles não poderiam ter defeitos. Os sacerdotes não podiam ter defeito. Para fazer o ofício ali de sacerdote, o sacrifício do animal e tal, não podiam. Se você analisar, o animal também apresentado ao Senhor, ele também não podia ter defeito algum. Então, o que a gente apresenta para o Senhor não pode ser de qualquer jeito, tem que ser o melhor, sem defeito. E você também tem que ser sem defeito. Ah, mas o Senhor entende. O Senhor entende. Ele dá um tempo para que você se acerte. Depois não recebe. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele nos cura fisicamente, espiritualmente. Ele também nos alimenta, tá, irmãos? Ele nos alimenta. Glória a Deus. Eu vou ler do versículo 32 em diante. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhes: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Amém? Vamos só por aí. Irmão, nós vemos aqui, né? Jesus olhou e teve compaixão. Jesus, Ele está preocupado com a necessidade de cada um. Vamos analisar. Foram 3 dias. Na primeira multiplicação, foi no final de um dia. Na segunda, no final do 3º dia. Olha que interessante. Olha que interessante. Não foi no primeiro dia que Jesus viu que eles estavam com fome. Nem no segundo. Nem no terceiro. Será que eles aguentaram 3 dias? Não.
Eles levaram a marmita, a comidinha para o lanche. Levaram. Com certeza, ninguém vai ficar 3 dias sem comer. Levaram. Primeiro dia, acabou não, Jesus está ministrando. Segundo, também. Terceiro, está indo. Não, mas aí acabou. Aí já vem a necessidade. Nós podemos tirar um ensinamento forte. Aonde vai os recursos humanos, não é milagre. Quando cessa os recursos humanos, quando não tem mais jeito, quando você, Senhor, acabou, aí o Senhor fala, agora eu vou entrar em ação. Agora é comigo. Porque antes você estava só no seu braço. Você não estava nem preocupado, porque o seu suprimento estava dando. Talvez o seu dinheiro, talvez a sua saúde, talvez o seu casamento, tá uma belezinha, né? Mas orar, nada, buscar o Senhor, não. Enquanto está bem, está levando. Vem o problema, aí, meu Deus, você entende? O que nós temos que fazer? Não esperar acabar o pão, não. Busca o Senhor antes. Ele supre antes. Não esperar acontecer o problema para você, Senhor, não é assim não, irmão. Busca antes, esteja com Ele sempre. Esse é o segredo. Eu sei, você pode ter aprendido com uma grande dificuldade que você passou, e ali Deus usa isso. Deus usa cada situação para que você se volte plenamente com Ele. Estava dando um estudo, não vou citar o nome do irmão, mas ele falando, olha, eu quero, porque eu vi que todos os meus recursos não valiam nada. Porque quando a gente está indo para o além, não adianta seu dinheiro, não adianta nada. Falei, você viu isso? Vi isso e tal. Falei, eu não preciso passar por isso para ver. Eu não preciso para dar prioridade a meu Deus. Eu quero dar minha saúde, a minha força, a minha capacidade intelectual, o meu tempo, o meu dinheiro para o Senhor, para a obra dEle, porque eu já tenho muito. Eu quero. Você entende? É bom você ouvir. Não aconteceu, glória a Deus por isso, porque há muitos que ainda passam situação difícil. Melhorou, ficou bom, agora eu vou viver. Não é isso aí, irmão? É bonito quando alguém, mas você que aqui está, você que está assistindo em casa, consagre-se ao Senhor na saúde, no bem bom que você está, e eu quero que você esteja sempre se consagrando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Mas saiba que quando acaba esses recursos, e muitas das vezes pessoa até que tem todo o recurso, mas você sabe, né? Foi tudo. Agora é só um milagre. Aí busca o Senhor com todo o empenho. O Senhor fala, agora sim. Busque então, mesmo antes. Por exemplo, você não se fie só no que você tem. Coloque a base, tudo, o Senhor. Esse é o segredo. Você vai fazer um concurso que seja e tal, não se fie pela sua capacidade, o que você guardou, os recursos, o curso que você fez, o tanto que você estudou, a condição que você preparou. Se fie no Senhor. O Senhor. Você entende? Coloque o Senhor sempre à frente de tudo e se consagre para o Senhor. Isso agrada o nosso Deus
isso que aconteceu nesses 3 dias, né? Eu gostaria de lembrar também, não precisa olhar, né? Lucas 9:11 diz que Jesus ensinou sobre o reino para eles, né? Obviamente, na primeira multiplicação, mas com certeza na segunda também aconteceu isso. Jesus ensinou para todos e depois sarou, teve cura. Sempre assim, Jesus ensinava e depois curava. Você precisa aprender de Jesus. Muitas das vezes você quer algo, você quer resolver o seu problema. Vamos falar a verdade? Quero resolver o problema. Quando que eu preciso? 50 mil. Toma aqui, tá? Obrigado, glória a Deus, aleluia. E toca o barco. Não é o recurso. Não é o tanto para te desafogar, te safar. Não. Aprenda a depender do Senhor em tudo. Busque do Senhor Jesus, aprenda com Ele dia a dia, hoje, agora, na mensagem, como Jesus agia, o ensinamento. Quando você absorve do Senhor Jesus o ensinamento, você é curado, você é transformado. Vem a cura física, emocional, financeira, conjugal, tudo, desde que você se alimente dos ensinamentos de Jesus. Amém? Ressalto também, se você for ver, não tem no texto falando um discípulo. Jesus, o pessoal aí, ó, a multidão, criança, mulher, estão tudo com fome, acabou. Eles trouxeram a marmita, rapadura, peixe, sei lá o quê. Acabou tudo. 3 dias, Jesus. 3 dias. 3 dias, Jesus. Só não para de pregar 3 dias. Tem horário, o pessoal tem que fazer as coisas aí, ó. Jesus, 3 dias. Não dá para você reduzir o sermão, não? Cura por atacado. O pessoal tem que parar as coisas todas para ficar ouvindo o que o senhor está pregando. 3 dias, Jesus. Segura um pouco aí. Abrevia esse negócio aí. O pessoal tem que viver, né? 3 dias. Ninguém arredou o pé. Por quê? Queriam cura. Queriam transformação. Viram nele o Messias, o Senhor. Amém? Mas ninguém falou, Jesus que viu a necessidade. Jesus está de olho, atento a cada um de nós. E eu digo para você, coisa que mais me assusta é isso. É Deus saber os nossos pensamentos, a nossa individualidade, as nossas necessidades, o nosso coração. É muito louco isso aí. É muita gente. Aí Deus falou comigo. Aí tá outra falando, Deus falou comigo. Deus é muito especial. Mas Ele vê a necessidade de cada um e atende. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Também eu gostaria de dar referência nesses 3 dias, com a representação aí. Jesus morreu, no 3º dia Ele ressuscitou. E aí Ele alimentou a humanidade. Nunca mais tiveram fome. Nunca mais precisaram mendigar o pão. Jesus alimentou a todos no 3º dia, quando ressuscitou. E até hoje, curando. Ele está vivo. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu ressalto aqui que infelizmente os discípulos no versículo 33 falaram de onde viria,
como nós alimentaríamos tanta gente, tanta multidão? Uma incredulidade. E olha que algumas semanas antes teve a primeira multiplicação de pães. Eles viram, mas não creram. Irmãos, é um alerta para nós. Nós temos que crer no Senhor. Precisamos crer no milagre sempre. Se Jesus está no barco, algo sobrenatural vai acontecer. Amém? Jesus está. Jesus toma conta. Fica tranquilo. Não podemos nos desesperar, entrar no desespero. Jesus está no comando. Lembrem-se, em nome de Jesus, dos milagres que o Senhor já fez. Passa um filminho. Ou será que a sua vida não teve milagre? Amém? E eles foram incrédulos. Mas tudo bem, né? Versículo 34. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e alguns peixinhos. Quantos pães vocês têm aí? O que vocês têm aí? O que vocês têm? Olha, temos 4.000. 7 pães e uns peixinhos. Só isso? Só. Mas me traz aqui o que vocês têm. O Senhor não nega nada o que você tem a dispor para a obra dele. Ele não vê muitas das vezes a quantidade, mas ele vê o seu coração. Ele vê a sinceridade. Mas, irmãos, cá entre nós, não adianta dar uma de esperto com Deus, não, que ele sabe. Se ele vê o seu pensamento, ele sabe tudo, o seu recurso, o que você pode dar, o que você deixou de dar. Porque, na verdade, algo que é muito para um é quase nada para o outro. Não é verdade? Verdade é isso. Deus sabe quanto cada um pode dispor, cada um pode fazer. Mas ele pede para trazer, ou seja, ele usa o pouco que você tem, talvez o pouco conhecimento, o pouco recurso, sabe, pouco tempo, mas dispõe para o Senhor. Senhor, é isso que eu tenho. Amém. O que você tem para oferecer para o Senhor? O que nós temos? Ele potencializa aquilo que é oferecido. Ele poderia falar: olha, então tá bom, manda cada um pegar uma pedra e fechar o olho, e quando abrir se transforma em pão. Poderia. Ele não precisa de alguma coisa para transformar, mas ele quis ensinar algo aqui para todos nós. Amém? Ele potencializa, ele multiplica. O pouco com Deus é o suficiente. Não que é muito, é o suficiente. E o Senhor vê o coração de cada um. Também, irmãos, a obra de Deus, ela não é feita de uma pessoa. Não apareceu lá um ricão: não, deixa comigo aqui, eu vou lá, vou comprar tudo. Deus pode fazer isso? Pode. Ali no deserto não teve essa não, irmão. É o pouquinho de cada um. A obra de Deus é assim. A obra de Deus não se fia em uma pessoa que tem muito recurso, um outro ricão, o outro. Não, irmão. É o pouco de cada um. É no amor, na oração. Igreja é isso, todo mundo participando. Isso que agrada a Deus. Isso que agrada a Deus. Amém? A obra de Deus é feita em união, em amor. Glória ao nosso Deus. E o Senhor usou. Aí você vê aí na sequência, versículo 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão,
E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu-lhes aos discípulos e os discípulos à multidão. Amém? O que ele fez? Ele mandou que todos se assentassem. Ordem. Se assenta. Submissão à voz do Senhor. Obediência à voz do Senhor, à liderança. E agradeceu. Deu graças. Agradeceu o pouco que tinha, ensinando para nós. Na situação, na dificuldade, agradeceu o que tinha ao Pai. Muitos só agradecem se está tudo bem. Quando não está tudo bem, só reclama. Está faltando isso, eu preciso, Senhor, tal coisa, eu preciso de um socorro, só reclama, só pede, não agradece nada. Aí fala, como é que eu vou agradecer se só passo dificuldade? Não é isso? Ainda abre a boca só para amaldiçoar. Precisamos aprender a agradecer o que temos. Já contei, não vou repetir, minha infância, minha dificuldade toda. Eu sozinho, o Senhor ministrou no meu coração para que eu agradecesse o que eu tinha. E eu digo para você, eu tinha muita coisa a agradecer, por incrível que pareça. Mas se eu falar, você vai, mas coisa de louco. Eu agradeci, eu fiquei feliz. Olha, Senhor, ainda falei muito obrigado. Para um outro, isso é loucura. Mas isso foi a minha cura. Muitos não conseguem agradecer, não conseguem ver a mão de Deus na fartura que tem. Aí quer mais. Agradeça a Deus. Agradeça. O pouco que você tem, eu tenho muito, melhor ainda, irmão. Aqui não é pregação contra quem tem muito dinheiro, não. Eu quero que você tenha, que você seja bilionário. Não prego contra dinheiro, não, pelo contrário. Mas que você seja grato a Deus pelo que você tem. Os filhos também, todos. Se você está desfrutando da bênção do seu pai, da sua mãe, de uma vida boa, estável, agradeça muito a Deus, porque há muitos que não têm isso, estão passando dificuldade e necessidade, né? Então agradeça a Deus muito e seja um filho amável, obediente, dedicado, compreensivo com a sua mãe, com seu pai que te dá recurso. Muitos acordam cedo para o filho e falam, vai trabalhar para o almoço, traz dinheiro para o almoço. Talvez sejam esses que estão nos sinaleiros, vendendo uma balinha para você. Aí você fecha o vidro do carro e fala, ei, esse garoto, essa pessoa aqui me incomodando. E você já está com a sua comida lá engrenada, a empregada já fez, ou então você foi para o restaurante ou está indo, e a pessoa não tem nem o que comer em casa. Não é verdade? Então a gente tem que agradecer e ajudar também, em nome de Jesus. Amém. É interessante notar que Jesus, ele pegou, repartiu, agradeceu, repartiu, deu para os discípulos passaram para o povo e foi multiplicando. É uma representação da igreja do Senhor, é uma representação da palavra de Deus, do socorro de Deus. Senhor Deus dá a Jesus, Jesus recebe, passa para os discípulos, para os pastores, para os líderes, para os missionários, e aí eles repassam para a igreja, e a igreja se une, se reparte e é abençoada em nome de Jesus. É o princípio da igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de
Vou acabar aqui o texto, depois a gente vai para Tiago 2, 14 e 19. Versículo 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos de pães e alguns pedaços de peixes, também. Ora, os que tinham comido eram 4.000, além de mulheres e crianças. Amém? Tá. E dizem aí que no mínimo uma mulher e 2 crianças. Aí você faz a soma. Então, bem mais de 10.000 pessoas. Amém? Tiago, irmãos. Tiago 2, 14 e 19. Hebreus, Tiago. Isso, está aqui. Amém? Vamos ler então. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de nós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Amém? Esse texto é um texto forte. É o que Jesus fez. Jesus viu a necessidade e não falou, olha pessoal, foi muito bom aqui 3 dias, vocês trouxeram a marmita, acabou de vocês aí o lanche, agora vou embora. E Deus abençoe vocês aí, amém? Amém. Amém. Já curei, o pessoal que estava manco, está andando, barriguinha está vazia, mas ninguém vai morrer não, vocês vão chegar em casa tranquilinho, tá bom? Glória a Deus, vamos embora. Jesus podia fazer isso? Poderia. Jesus fez? Não. Ele fez a obra completa. Saciou a fome que eles tinham. Tanto a fome espiritual, de estar ali tanto tempo ouvindo o Senhor Jesus. Raciocina a região desértica, a parte de higiene. Não tinha como tomar banho ali. As necessidades, mulher, criança, ninguém arredou o pé. Bem diferente da gente, né, irmão? Muitas vezes demora um pouquinho, tem que fazer tal coisa. Não é verdade? Eu me incluo também. Mas o Senhor viu a necessidade. A nossa fé, a nossa crença, o nosso amor, ele tem que ser expresso. Essa é o fechamento disso tudo. Como Jesus fez. E o texto ainda termina, Olha, você crê que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios creem, estremecem. Isso é muito impactante. Sabe por quê, irmãos? Porque há muitos que não se estremecem com o nome de Deus, com Deus. Isso me choca muito, porque há muitos que fazem as coisas como se nada tivesse acontecido. E tá bom. Os demônios se estremecem, porque sabem do juízo, da condenação eterna. E eles eram anjos e agora são anjos caídos. Eles conhecem Deus. Já foram julgados. Nós temos que aprender com isso. Temos que buscar conhecer mais o Senhor. As nossas atitudes mostram o tamanho da nossa fé, do nosso amor
para com o Senhor Deus, Jesus e o seu reino. Jesus demonstrou com a sua atitude o quanto era obediente ao Pai, o quanto amava o Pai, o quanto nos amava e nos ama. Jesus, se você for ver, ele sempre demonstrou o seu amor por atitudes. E da mesma forma, nós temos que fazer com atitudes, demonstrar o nosso amor para com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para todos, para a honra e glória do Senhor.